Caramba! Massal! Aí, Conceição. Caramba, hein, Massal? Puta, né? Que legal falar com você. E, assim, muito feliz de estar vendo aqui atrás uma foto que é uma foto histórica, que é feita por você. Por Ah, isso que, assim, eu fico sempre com essa foto no meu imaginário, porque ela me marcou bastante na época. E falar com o autor dessa imagem, para mim, tem dois significados. Primeiro, porque você é um grande fotógrafo, te considero meu amigo. E assim, eu só fiquei numa dúvida se era legal mesmo a gente conversar, ter essa conversa hoje. uhum. Por quê? Eu falei, É, meu, o cara é flamenguista, eu não tô de vai, ressaca. vai ficar de ressaca, vai ficar sem Ah, voz. para dar uma força aí, eu ia botar a camisa, mas aí de repente ia datar muito a conversa. Não, mas nossa, eu falei assim, pô, Flamengo campeão, ele tá assim delirando, né, Marcelo? Não, Pô, tá normal, não foi diferente ano passado. Quer dizer, ano passado foi mais animado, né? Mas tá já acostumada, né? Mas, mas ô, Marcelo, uma coisa que é muito bacana estar falando com você, e assim, foi até legal, porque a gente já se conhece há tanto tempo, muito tempo, hein, e Conceição? muito tempo. E eu sempre te chamo de Marçal, 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 Marçal. E eu sempre escrevo Massal, Massal, Massal com dois S. E na realidade é Massal com um S, né? Daí eu falei, puta, né? É, às vezes eu já pensei até em mudar, porque todo mundo comete esse erro. Tem muito Massal com dois S, né? São poucos que tem um só. Quer dizer, os que têm origem oriental. Mas quem já viu o meu nome escrito em créditos do JT, imagina como já não saiu, né? Saiu uma coisa que eu não sei como que tiraram, com C cedilha, com H. É, É tranquilo, o dois S é o básico. nossa, eu imagino, porque é fácil de a gente se confundir. E assim, eu estou feliz de estar falando com você e tenho Também, certeza que Conceição. uma outra pessoa vai ficar muito feliz de nós estarmos conversando, que é a Lúcia Yamauchi. Bom, se eu te falei, né? Vamos conversar. Não, vou perguntar para a Lúcia se ela autoriza. Porque antes de existir a tal da Lumena, existiu a Lúcia. Então a gente tem que pedir para a Lúcia que ela autorizar, se ela Sim. permite. A Lúcia foi nossa chefe, né? Eu acho que em tempo diferente, isso aqui, para quem não conhece, a Lúcia foi a chefe nossa, ela era rigorosa, ao mesmo tempo que muito doce, né? Amiga de todos, mas também sempre cobrando muito do trabalho. Acho que boa parte do sucesso que onde eu trabalhei mais tempo foi no Estadão, a organização, crescimento, tudo, como se organizou e como funcionava é por causa dela. Sim, porque a Lúcia, como pauteira, e pauteira, quem trabalha na pauta, tem um trabalho muito importante, porque é a pessoa que vai dar o start para que o jornal seja produzido ao longo do dia. Né? Então, tem que ser uma pessoa muito bem antenada, tem que ter fonte, saber de distâncias de um lugar para outro, saber quem é o fotógrafo que se enquadra mais para aquele perfil de pauta. Uhum. Esse conjunto de coisas, a Lúcia sempre teve essa maestria, né? Então, tanto eu quanto você tivemos essa oportunidade de ter trabalhado com ela, e por isso que essa nossa conversa vai ser em homenagem a ela. Opa! Aí ficou melhor ainda, Conceição. Que legal. Ô, Marçal, a gente sempre se cruzou na rua, mas assim, teve uma vez, que teve, você trabalhava na Folha, eu trabalhava na Folha da Tarde, ou alguma coisa assim, e teve um movimento, um protesto dos aposentados, por aumento de 147%, não sei o quê, papapá, não sei se você vai lembrar disso. Eu lembro. De repente eu vejo na capa do jornal uma foto
taça bem resolvida, de sua autoria, que é, no meio do protesto, a faixa, sem mostrar a cabeça dos velhinhos, e só as pernas. Que as pernas diziam que eram velhinhos, né? Acho que tinha até bengala, não sei se tinha. Sim. E aquela foto me marcou, né? Porque eu falei, nossa, às vezes não é aquela multidão de gente levantando os braços, se esbravejando, às vezes é um detalhe que traduz tudo. E você foi bem cirúrgico. Aquilo foi ali um pouco. Eu não sei se foi na Folha, viu? Eu acho que essa foto foi no Estadão, não tô lembrado. Provavelmente. Mas eu lembro bem, mas é porque no início, sabe o que é, Conceição? Então, mas com certeza foi no início quando eu comecei a trabalhar em jornal, porque quando a gente começa, a gente tem muita liberdade na cabeça. Com o tempo, a gente vai começando a trabalhar muito em função do que o editor pede, do que o jornal solicita, tem aquela visão. Mas na Folha, por exemplo, que você viveu lá, tinha uma exigência de liberdade, né? Às vezes cobravam de você que, olha, isso aqui está muito comum. Você tem que viajar mais, tem que pirar mais, tem que fazer, coloca o que você acha, não tem que repetir a linguagem do jornal, não é isso que a gente quer. E aí dali, e é impressionante que esse período aí da Folha, que foi 1 ano e meio que eu fiquei lá, é razoavelmente curto tempo, né? Naquela época, a gente ficava pouco tempo porque achava sempre que ia ter emprego. Se você daqui tem outro emprego, então, naquela época, né? E depois tinha tanta exigência, né, para que você fosse criativo, diferente e tal, que mesmo depois de 7, 8, no 8º ano, 7º ano no Estadão, as pessoas ainda achavam que eu era fotógrafo da Folha. Porque acho que, não sei, talvez tenha marcado esse período. Porque no Estadão é outra linguagem, é outra coisa, era outra coisa, né? Então eu lendo bem da foto, aliás, eu mexendo aqui em umas coisas, ela existe aqui guardada em algum lugar aqui. Porque às vezes eu guardo algumas coisas, assim, não porque elas sejam espetaculares, mas porque elas me lembram alguma coisa. Marçal, e agora sim, para começar tudo, o Marçal Goto Filho chegar lá na Folha de São Paulo, nos anos 80, quais foram suas inspirações? Porque você era carioca, eu morava no Rio, Oi. né? Eu Como é que sou, foi? cara, modo não é. Cara, foi uma coisa totalmente inusitada, porque realmente o Caverzan, o Luiz Caverzan, que era o editor da Folha na época, ele era um cara que passou por todos os cargos da Folha. Secretário de redação, então ele tinha muita autonomia e autoridade lá dentro, um jornalista sensacional, incrível. E eles estavam nesse processo. Eu lá no Rio, eu fazia foto, o Rio tem uma outra pegada, né? Eu não fazia foto de jornalismo, não fazia, aliás, porque eu trabalhava numa agência junto com o pessoal que era fotossíntese, e a gente produzia coisas e oferecia para as revistas, jornal, era o esquema da época. E eu fui muito, me mirei muito num cara que as pessoas acho que veem pouco, mas deviam conhecer muito o trabalho dele, que é o Antônio Augusto Fontes. Ele era fotógrafo, foi fotógrafo da Veja, da Exame, mas é um cara que se voltou para a linguagem assim, pessoal. Então eu não falo com ele há muitos anos, mas é um cara que eu admirava muito e que olhei muito para ele. Mas era um cara que fazia laboratório em preto e branco. Ao invés da gente comprar lá aquela química, a gente pegava aquele livrinho lá que tinha de química e fazia próprio revelador. Aí ele falava, se puser mais hidroquinona vai acontecer tal coisa, se puser mais não sei o que, revela de aí, a gente ficava inventando isso. E aí como era muito novo, assim, eu
com um monte de gente, com a Bettina Musatti, com o Cássio. Cássio é outra coisa, ele estava fora da curva já naquela época. Mas de outras pessoas, eram os meninos talentosos, jovens talentos. E um dia me candidatei. A Bettina Musatti, o Cássio, não sei se o Cássio já estava, tinha algumas pessoas que eu conheci que estavam na Folha, e eles estavam precisando de uma vaga. Eu me candidatei, vim a São Paulo, mostrei meu portfólio para o Juan Esteves, que era subeditor. Achou legal. Aí um dia voltei para o Rio, depois um dia me chamaram, você não quer vir aqui? Ó? Queremos ter uma entrevista aqui. Aonde? Na Folha, em São Paulo. Aí peguei um ônibus à noite no Rio, cheguei muito cedo, fiquei ali na esquina da Folha tomando café 2 horas até dar o horário. Aí cheguei, aí fui receber, tá? Aí fiz a reunião, aí às 5 da tarde eu tô lá de castigo, né? Depois da reunião com o Matirna Suzuki, com o Caversan, com as pessoas. Ela falou, você foi aprovado. Pô, que legal, começa amanhã, tá? Aí eu não tinha trazido roupa, fiquei aí um mês na casa do Rubens Mano, que eu conheci, me hospedou lá por um mês e fiquei com umas 3 camisas e poucas roupas, trabalhando um mês até, não, dois meses, desculpe, 2 semanas, porque era uma sexta-feira e o dia seguinte era sábado, eu dei o plantão já no fim de semana. Já pegou a bucha. E aí... E só para não parar, e Claro. provavelmente naquele ano ia fazer o plantão de final de ano. Eu acho que eu fiz, era 88, com certeza. Não, aí você tá feliz, né? Eu tô deixa eu ver, então, aquela poça de lama ali, já ela se afunda nela, vou com todo o prazer. Você vai. Porque, pô, cara, por mais abusado que um cara seja aos 20 e poucos anos, então todo mundo e tem que ser, né? Usado, né? Tem que ser ousado, abusado e achar que o mundo tá aí para você mesmo. Era a Folha de São Paulo, num período excepcional na fotografia, e eu não precisava nem receber salário. Eu não sabia por que receber salário, isso estava me realizando ali. Essas coisas tolas de garoto, né? E E o assim foi pessoal, por um tempo. e o pessoal do Fotossíntese lá, como é que recebeu a notícia de que você estava migrando do nada? Não, a fotossíntese, depois de uma certa hora, ela estava meio baixa, ela não estava acompanhando tanta coisa. A gente estava reunido, a gente distribuía trabalho, era um amigo, todos somos amigos ainda até hoje, então a gente dá um trabalho para um trabalho para outro, mas não fazia muita coisa voltada assim, para uma coisa mais coletiva. Então a gente tinha um Você ponto de encontro. já sentia aquela necessidade de um ciclo ter completado e buscar outros objetivos, né? Não tinha ciclo, não, né? Se a gente fica meio. Eu tinha, deixa eu ver, 24 anos, então era, não tinha nem nada na cabeça. Quer dizer, claro, tinha, mas não tinha, por exemplo, uma forma de ver o que eu acho que hoje as pessoas poderiam até pensar é que você começa assim uma profissão, você tem que fazer uma coisa mais planejada. Como eu falei ainda agora, naquela época, pô, as pessoas ficavam 3 anos num trabalho, achavam que tinha muito tempo, tá na hora de mudar. Sim. Vou procurar em outro lugar, né? Aí eu vou morar. Eu lembro que as pessoas falavam, mora ali em Perdizes. Pô, por que Perdizes? Perdizes tem muita ladeira, mas ela é perto da Folha, do Estadão, da Abril. Você vai ficar trabalhando nesses lugares, aí então você fica ali. Você vê que o mundo mudou demais, né? Então era ali meio anos 80, 88 que eu vim para São Paulo. Mas o Rio eu deixei assim de sopetão, inclusive minha casa, né? Minha família, deixei. Eu vim fazer uma entrevista na sexta-feira, voltei dois finais de semana depois.
dei um oi, enchi a mala de um monte de coisa e voltei. E só dei notícia uns 3 meses depois. Que tava, não lembro, mas em termos da fotografia mesmo, foi... Cara, alguém já deve ter falado para você, você viveu esse período. A gente fazia reunião com o David Zing. O David Zing era o assessor especialíssimo ali da fotografia. O David Zing chegou e falava: a sua foto está muito boa. Pô, a gente às vezes não tem noção do que é isso, mas porque está ali vivendo. Mas, além, né, do convívio, né, com pessoas com experiência tremenda. Isso aí é muito rico, né? Eu acho que fotógrafo, né, Conceição, é um bicho que, ao mesmo tempo que gosta de viver solitário, ele é uma pessoa de grupo, de matilha, né? Aí quer se encontrar, trocar ideia, conversar, tarará, e quando está quer dizer, principalmente o fotógrafo que foi picado pelo jornalismo, pela abelhinha, né? Então aí você tem aquela vontade de conviver, conversar, saber história, contar história, ouvir história. E lá na Folha tinha Jorge Araújo, tinha o Luiz Andréas, tinha o Wilson Mello, tinha o Juan Esteves, bom, você estava na Folha, você tinha Murauskas. o grande Luizão Murauskas, que é um grande figura, que mora um cara imenso, grandão, que fala grosso e mora na rua Jacarandás Mimosos. É isso mesmo. Morava, acho que mudou agora. Mudou. Grande Luizão. Figuraça. Então, aí foi isso, aí a trajetória não foi pensada, viu? Foi assim, pô, o que o pessoal faz para arrumar emprego, eu vou fazer também. Fui lá, já tinha ido no JB, lá no Rio, procurar. Era o Orlando Brito, era o editor, mas no dia em que eu fui, não estava lá. E aí foi a conversa, não lembro com quem era quem estava fechando, mas aí, quem pode falar com você é o fulano de tal. Aí o cara para olha, cara, cadê o fulano de tal? Aí ele foi a Petrópolis, lá na queda de barreira. Pô, mas isso aí não foi anteontem? Ele ainda não voltou. Aí eu vi que, nossa, eu não sabia se era isso que eu queria ou se não era isso que eu queria. Será que eu estou preparado? Será que é isso que eu quero? Será que é assim mesmo? O cara vai 3 dias e quando acabar você volta. Se durar uma semana... Eu tive essas... uma vez ou outra aconteceu isso, né? Sim. Que barato. Teve uma vez no Estadão, que quando eu fui para o Estadão, o Hélio Campos Melo, que se você for, dependendo com quem você falar, de uma certa geração, vai citar sempre o Hélio e o Bittar, que são pessoas que as pessoas se miraram muito, e o Hélio foi meu chefe lá no Estadão. Ele me chamou para ir para o Estadão. Ele era editor da Senhor e eu colaborava com a Senhor no Rio, com a Isto É. Não nos conhecíamos, mas ele sabia o que eu fazia. Então ele me chamou e aí eu fui lá. Eu era o cara que, quando fui para o Estadão, foi o cara que abria lá o jornal Nossa Pauta, ficava lá distribuindo pauta de manhã. Por que eu, a velhice, o que eu tava falando isso aí? Não, bom, quando eu tava no Estadão, aí eu tava numa função dessa de fim de ano, de plantão, cara, era dia 30 de dezembro. Tava lá, 30 de dezembro, sei lá, que horas que era aquilo? 6 da tarde. Eu não sei, por algum motivo, eu falei, bom, já dá para eu ir embora. Pessoal, quem não vem amanhã, bom Réveillon, tal, amanhã eu tô aqui. Aí tô saindo, né?
no meio do corredor do Estadão, que dava para você pensar na sua vida inteira, aquele corredor que levava da fotografia até o elevador. É imenso o corredor. E aí eu pensei, putz, esqueci a champanhe que eu comprei na geladeira lá, junto com os filmes. Vou voltar. Quando eu voltei, estava o Célio Júnior no telefone falando: não, peraí, ele chegou, ele voltou. Fala com ele. Aí falei, é o seguinte, um petroleiro tá pegando fogo lá em São Sebastião. A gente precisa mandar alguém agora para lá. Putz, então vai. Então precisa ir e aí vai transmitir de lá? Possível que tenha que transmitir hoje. Aí eu olhei ao redor, assim, a gente tinha. Isso é uma outra conversa que quem já ouviu falar da tal da Lifax, que é uma transmissora, e que as pessoas falavam, eu vou aprender a usar, mas ninguém aprendia. Aí eu olhei ao redor assim e falava, quem que sabe usar? Só eu. Que tava ali. Não, por algum motivo, não é? Tinha várias pessoas que não estavam ali, que não podia mandar. Então, pô, tá bom. Passar em casa, pegar uma escova de dente, a gente vai. Aí fui para ver lá a história do navio. E no dia 31, a gente não fez a foto, mas eu fiz uma foto, mas a foto da explosão em chamas eu consegui achar com uma pessoa que tinha fotografado lá, peguei um filme de uma pessoa que falou, eu fiz essa foto. E voltei para... Cara, eu cheguei em São Paulo dia 31 de dezembro, acho que às 9 horas da noite. Eu já tá... porque tinha que trazer o filme. Quando cheguei em casa, bom ano novo, cadê aquela champanhe? Vou abrir, vou dormir. Porque tinha virado a noite anterior. Aí, quer dizer, é uma das coisas que acho que ainda acontece hoje em dia, mas é porque o jornalismo tem dessas coisas, né? E acho que é isso que acaba dando tempero para a gente ter sempre essa sede de aventura e coisa e tal, né? Mas, ô Marçal, tem uma coisa interessante aí que eu acho que talvez você vai concordar comigo ou não. Mas para você chegar no Estadão, o Hélio te pincelar lá, falar, pô, eu quero esse cara na minha equipe, você começou a fazer um portfólio trabalhando na Folha, né? Então você foi trocando o pneu do carro em movimento, foi aprendendo o fotojornalismo e, ao mesmo tempo, dando conta, porque isso foi te abrindo as portas lá na frente. E como é que foram esses primeiros passos lá na Folha? Cara, era assim meio na coragem, né? Eu quase fui demitido uma vez, o Cavilão me confessou uma vez. Cara, tinha que mandar uma pessoa embora, eu fiquei na dúvida se mandava você ou outra pessoa. Falei, pô, ainda bem que me deu chance, né? Porque aí depois eu fui tendo chances e eu acho que talvez tenha... Olha, não posso dizer que... eu realmente acho que eu tive uma passagem muito normal nesses lugares, mas muito importantes para mim. Na Folha eu tive o editor Nilson Camargo que gostava do que eu fazia e foi um período que eu fazia muita foto para a primeira página, mas eu não pedi para fazer, mas ele confiava em mim, aí eu fazia. Durou pouco tempo e eu saí da Folha porque depois de uma certa hora eu ganhava sempre o piso, e aí cada vez que entrava um editor, e só esse período de 1 ano e meio entraram 3 editores diferentes. Eu pedi aumento. Aí ele falou, pô, vou sair agora, se aumenta, você pede para o novo editor. E sempre o editor falava, bom, você tem que mostrar um pouco de serviço, aí a gente vai ver, né? Aí eu tinha que ralar mais para ver se eu conseguia. Aí o Silas me falou, eu vou trocar, eu vou fazer outro editor assistente, você vai receber um salário, você vai receber um aumento se tiver aqui como editor assistente. E aí o Hélio, na época, eu estava no Estadão, precisava dessa figura lá no Estadão e me chamou. Mas como eu te falei, eu não sei se eu estava nem preparado para fazer essas coisas.
eu fui mirar lá, vou me dar um aumento. E acho até que, não sei se deveria ter feito isso, porque eu fiquei muito... depois que você entra nessa, as pessoas te olham muito como assim, a pessoa que fica atrás da mesa mesmo, né? Que coordena, ou que faz alguma coisa. E talvez eu pudesse ter continuado lá na batida de fazer foto. Um dia o Cadão... eu não conheço pessoalmente o Rogério Reis, que é uma personalidade na fotografia, um cara muito importante e excelente, um profissional que todo mundo admira, no Rio de Janeiro principalmente. E ele foi ao Estadão, acho que ele ia assumir o JB, e aí foi no Estadão ver como é que era e encontrou com o Cadão. Aí eu lembro lá que estava no fechamento, mas o Cadão levou ele lá na fotografia e falou: isso aqui, ó, Massal, tá aqui, é aquele exemplo que eu te falei. Um cara que podia estar arrebentando na rua, mas por causa do salário tá aqui na mesa. Eu sei que depois de alguns meses eu pedi para sair daquela mesa. Mas existia isso. Acho que não tem mais isso. Acho que as pessoas agora estão mais voltadas. Quem está na mesa é gente que curte, não tem mais, não tem essa dor que eu estou fazendo aqui. Ou dá para conciliar, ou dá para fazer, eu que não soube fazer, mas eu era muito novo. Eu acho que eu era muito imaturo para fazer algumas coisas e fui aprendendo, como você falou, trocando pneu com o carro andando. Não, Marcelo, mas tem uma coisa também que é interessante nessa história toda, que é assim, a pessoa que fica na mesa, muitas vezes, ela acaba saindo da rua, deixando de fazer grandes aventuras, grandes fotos e coisa e tal, e passa a exercitar o olhar sobre o ponto de vista do colega que foi lá e trouxe o filme, beleza. Mas tem uma coisa na mesa que é muito importante e que muitos dos fotógrafos, às vezes, não têm essa compreensão. Às vezes, o cara é um excelente repórter fotográfico, mas não sabe lidar com o lado político de uma redação. Então, isso é um grande aprendizado que eu acho que a gente leva para a vida também, viu, Marçal? Eu acho que isso aí, o Hélio tinha uma percepção disso e fazia questão que houvesse não um rodízio, mas que houvesse as pessoas ficassem na mesa, ali na mesa, para ver como era complicado e como era necessário você aprender a lidar com esse tipo de coisa que você está falando. Mas é claro que me deu uma visão também muito... Eu acho que existiu uma forma de você ver que às vezes, o cara que está na rua, ele vai lá chegar e vai... Ele às vezes chega vendido, né? Sim. Vai lá e faz não sei o que lá. O cara chega, não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo. Uma vez falaram para a gente, tá tendo um acidente na ponte de não sei do que, lá perto da USP. Aí quando chegou lá, era uma manifestação, estavam quebrando a USP. Aí porra, a gente saiu para fazer, aí reclamaram, podia ter ido com 2 fotógrafos, 3, pois é, mas a gente foi fazer um acidente na ponte. Eu não sabia que estava quebrando a USP, se fosse, tinha mandado mais gente, né? Ou tinha organizado mais. E também a logística, né? De se falar, olha, a foto não está... às vezes a coisa da foto não está no gol sei lá, de tal time. A foto desse jogo está no juiz, sei lá, vamos supor. Então, quem tem a manha entende. Quem manja do traçado todo do futebol, do esporte, tal, tipo Orlando Kissinger, que sabia de tudo, ele vai saber como lidar com ele. Na hora lá, vai avisar, inclusive, a foto não é esse gol, é o juiz. Mas quem está na mesa lá também pode ter essa frieza, esse distanciamento para entender. Vamos entender que a gente está com a adrenalina em alta, a gente está ansioso, a gente está querendo enfiar o dedo, quer fazer a foto do gol, a bola entrando, mas a foto não é essa. É um pouco, talvez, ter essa forma de ver. Mas eu acho que a gente
gente perde um pouco, talvez, da obsessão. E a fotografia é uma obsessão. Você tem que viver com obsessão, porque você tem que só integralmente você viveria ela. Eu falo assim no passado, que eu não sei como é hoje, né? Mas eu acho que todas as coisas que exigem que você se coloque fisicamente, mentalmente, com o coração, precisam que você tenha essa obsessão, ou Sim. alguma obsessão. Você tem que estar sempre com aquele tesão em querer fazer, em querer apurar, essa coisa da busca, né? Da busca, né? Uma Isso que coisa meio até visceral, meio bruta, assim, meio que não precisa, nem sempre. Eu acho que às vezes você precisa de um pouco de, não sei se é uma palavra correta, porque hoje em dia você falar de ignorância, você está falando de muita gente aí ao redor do país, mas você precisa assim, de um certo desconhecimento da coisa, porque você tem que se deixar levar. E aí você entra com aquela coisa no fotojornalismo, dizendo que é uma tem. coisa que é visceral. E aí você fica com muito raciocínio, a foto foi embora e você não viu. É verdade. Às vezes o lado meio estrambelhado, meio assim, afoito de chegar, às vezes consegue resolver também, né? É, é. E como conciliar os dois momentos e a gente ir aperfeiçoando o olhar para a grande foto que ainda nem chegou ainda, né? Isso que é o grande desafio, né, Marcelo? O Grande fala assim, a gente tenta fazer toda hora, né, Conceição? Essa foto realmente, ela é uma foto, ela tem uma história. Eu gosto dela não só porque eu acho essa foto da taça desse ano, eu acho ela a melhor das que eu vi, modéstia à parte, porque ela tem o Romário e é a hora da entrega, e tem o Lula e tem o Dunga levantando. Tem o Ricardo Teixeira e tem o vice-presidente O, dos Estados Unidos, o Al Gore. tem o Al Gore e tem o George Bush também, num cantinho, E e tem o o presidente da da FIFA. FIFA. Então tem todos os elementos importantes da foto. Tem o Bush está atrás do Al Gore, tá lá atrás do autor do Al Gore, e tem o presidente da FIFA, tem o Avelange atrás do Dunga, bom, enfim. Mas essa foto aí, ela era... todo mundo que pensa uma foto de taça, pensa que ela é vertical, né? Mas de manhã, falar numa foto da taça é horizontal fina. Porque o jornal já desenha, né? O jornal já... Cara, mas o cara tá de braço levantado, mas a foto é horizontal fina. Aquela é horizontal baixa, né? Que eles falam, horizontal. Isso, Aí, bom, tá bom. Caraca. Agora, até o momento dessa foto chegar, tem um monte de coisa significativa que eu acho, que você estava falando até chegar nela, mas porque eu estava nessa função lá no Estadão. Na mesa. Na época eu já não lembro mais o que eu fazia. Eu acho que eu estava na agência Estado. A gente inventou de fazer uma época lá as pautas para dizer para os clientes o que teria durante o dia. E aí fazia uma legenda de cego para ele ver, porque não existia computador, então, assim, esse tipo de serviço. Era tudo por telex. Nem e-mail tinha. E aí o Fábio Salles, que era o editor da época, falou: cara, eu preciso mandar alguém para a Copa que não entre em campo, que cuide só das pessoas, assim, do material, da retaguarda, que vai ser um esquemão, e aí precisa ter distância disso, não quero aquele cara que fique lá, pô, cadê o jogo, cadê o gramado, porque tem isso, né? O cara muito fissurado, quero fazer futebol rolando, quero ver Sim. o Dunga, quero ver o Romário. Eu falei,
acho que tem que... Falei para ele, acho que é uma boa mesmo. Falei, mas, pô, você acha que alguém que vai para a Copa e não vai entrar em campo, o cara vai ficar satisfeito? Ó, Fábio, eu acho o seguinte, se você mandar, porque na época eu achava muito assim essa coisa, ó, a gente tá aqui meio soldado no quartel, recebe uma ordem, vamos lá cumprir. Aí, se você falar que é esse o esquema, a pessoa tem que, né, aceitar. É isso aí que é uma pauta que está passando. Não é porque vai para os Estados Unidos ou porque vai fazer a Copa, mas é porque tem uma função para cumprir. Aí tá. Então, bom, pensei em você fazer isso. Falei, pô, tudo bem, se for eu faço. Aí a minha função era revelar filme, guardar os negativos, dar uma... Bom, fazer ali, cuidar de, sei lá, carro, levar alguém de carro, ser o motorista da pessoa e fazer tal coisa. Fazer aquela parte da logística de um modo geral, né? Tudo, a gente precisa, sei lá, ir até não sei onde, como é que a gente descobre como é que chega lá? Deixa que eu faça a produção, aí tá. Era para ser assim, mas aí não foi nada disso. Porque aí no fim eu fiz muita foto, eu também fiz o que tinha que ser feito, né? Mas também fiz muita foto, fiz muitas coisas. Eu achava que falava inglês, mas não falava nada. Mas quando chegou no momento em que o assessor de imprensa, um inglês da FIFA, foi falar acho que eram 4 ou 5 jornais de cada país vai subir, um representante, um fotógrafo de cada jornal, desses 4 ou 5, vai subir lá, na hora da taça. Naquela plataforma, naquele tabladinho para fazer a foto. Não era bem... Aí a gente está nesse lugar, a gente está assim, tem uma gradezinha e a gente está atrás da grade. Porque você está num ponto um pouco mais alto, assim, né? Aí foi um outro capítulo que aconteceu, que aí eu fui obrigado a subir, o segurança do Algô estava me puxando, e tinha 2 senhoras que ficavam me protegendo, umas americanas, eu acho, falavam, larga ele, deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar, só vou falar para a Lúcia. Eu subi na grade, nessa grade que separava a gente, aí, porque, bom, é uma novela, mas eu fui o último a entrar. E quando eu cheguei lá no fim da fila, do lado de lá, eu pensei, me ferrei, porque eu sou o último aqui, eu não vou fazer essa foto. Mas só uma curiosidade, desculpa interromper. O jogo aconteceu, fomos para os pênaltis, empate, já para os pênaltis, bate, joga fora a bola. Nesse momento, você estava lá, você não assistiu o jogo, você ficou lá de prontidão no tablado. Não, eu vou falar só, eu Isso é vou tentar importante. reduzir tudo, porque estava falando lá do inglês, da FIFA, aí eu cheguei para o inglês e ele falou, olha, mas são só, vamos dizer, eu não sei se são 4 ou 5. Eu acho que era 5 porque tinha a Veja. Então foi o Globo, o Zero Hora, o Globo Zero Hora, a Folha, o Estadão e a Veja. Era isso. E ele falou, nós vamos escolher, tem uma comissão que vai escolher os jornais. Aí eu falei para ele, olha, eu represento o Estadão, meu crachá, mas o Estadão é uma empresa que tem 2 jornais, o Estado de São Paulo e o Jornal da Tarde, e ele distribui fotos para centenas de jornais no Brasil. Então, se nós tivermos a foto, nós vamos distribuir para muitos mais jornais, porque nós temos uma agência Estado. Eu não sei como eu expliquei para isso, para ele com o meu inglês, mas ele entendeu. E aí ele falou, foi bom você ter falado isso, eu vou comentar com isso com as pessoas dessa comissão. Porque talvez se a gente tivesse ficado só como Estadão, talvez a gente... Bom, eu acho que teria entrado, mas talvez eles tivessem escolhido um por Estado. E aí o Fábio achou... Na verdade, o que eu acho, né? Nessa cobertura estava o Pedrosa, estava o Fábio Sá, que era editor, quem mais, cacete? Bom, era o Fábio, o Orlando, o Pedro, Orlando, né? Orlando Kissner. O caso que eu acho
é que eu falei para o Fábio, quem é que vai fazer a foto da taça? Ele pensou 2 dias. o caso que deveria ter feito essa foto era o Pedrosa. Ou o Fábio, que é o editor. Ou o Orlando, que era o cara do futebol. Só que eu acho que quando chegaram falando, tem uma foto da taça lá para fazer, eu acho que os três acharam que era melhor botar o outro. e aí sobrou para mim. Aí o Fábio falou, não, acho que você conquistou essa missão, porque você convenceu o cara. Tal. Bom, mas... Só para me localizar assim, mas o cara que estava fazendo futebol lá no campo, o deslocamento para chegar no local da taça também tinha uma logística. Quando ele chegasse fazendo futebol, até chegar lá em cima, ele já estava vendido, porque já tinha gente lá guardando um lugarzinho, né? Então você tinha que guardar a sua casinha ali, não tinha que ser mais ou menos isso? Olha, eu vou lembrar que eu entrei, arrumei um lugar, eu sentei do lado do Pedro Martinelli. E o Pedrão estava muito calmo. E eu estava histérico quando a gente entrou, porque eu estava no campo, eu estava no gramado. Eu não conseguia virar a lente, que é uma 400, né? Não conseguia virar a lente e batia em outra. Era muito apertado. E o Pedrão, muito calmo, falou, não, a gente vai se sentando, se precisa se preocupar, tal. Aí tirou a bolsa, ele botou uma bolsa na cadeira entre a gente, aí quando ele tirou, o jogo começou, ele tirou a bolsa, a gente ficou mais numa boa. E a ideia era que eu botei um crachá desse tamanho verde, virado para as costas. Porque esse inglês aí falou que você vai ficar com o crachá virado para as costas. Quando faltarem 10 minutos para o final do jogo, um fiscal vai te chamar e vai te orientar. E aí eu fiquei lá, aí deu 10 minutos, foi para prorrogação. Bom, deu 10 minutos, foi para prorrogação, e eu estou procurando alguém me chamar. E ninguém me chamava. Veio a prorrogação e eu estou procurando aí. Passou o inglês, falei, ninguém, como é que é o negócio? Me chamou. Aí, espera aí. Aí falou, você tem que ir, ele deu uma chamada no rádio, você tem que ir imediatamente para aquela entrada ali no meio do campo, porque você tem que subir lá. Mas é agora. Right now. Aí fui coletando e subindo. Aí por isso que eu fui o último, provavelmente, né? Aí quando eu cheguei lá no outro canto, falei, não vou fazer essa foto. Aí eu vou pro outro lado, então. Aí vim para esse lado daqui. Por isso que o segurança já estava me olhando. Aí eu vim para cá, aí quando eu olhei aqui, eu falei, acho que aqui tá ruim, cara. Tá era um contraluz também, né? Era um meio contraluz, né? Porque você teve que usar um flash pelo jeito aí, né? Eu usei o flash porque esse foi um dos motivos. Falei, puta, tá contraluz, eu vou me ferrar. Aí o segurança começou a implicar comigo e as velhinhas falaram, esse é um país livre, this is a free country, ele vai trabalhar. As velhinhas me protegeram. E aí na hora que chegou o Dung, tá vindo todo mundo, né? O Dung é o último. Aí eu subi nessa grade que eu te falei. Aí tem um andar, né? Eu fiquei com a pé em cima de uma cadeira, de um assento, e o outro pé em cima desse corrimão para fazer essa foto do alto. Porque era uma horizontal fina. E aí eu botei uma 24 e, cara, olha, ainda bem que estava em foco, porque eu apertei como se fosse um filme. Eu vi o Dunga chegando, pegou a taça. Esse momento, se você olhar na TV, nossa, é muito rápido. Sim. É porque eu realmente, tinha 2 câmeras, peguei uma só quando ele botar a mão na taça e virar para cá, eu começo a apertar. Então foi... apertei o dedo com flash, bateria nova. Bom, e aí foi essa história um pouco. Foi muito difícil para mim, mas por causa da tensão,
Porque você pode... Eu imaginava, quando falava, não, você que vai fazer a foto, tá? Pô, eu fiz uma boa Copa. Não era ruim, o meu trabalho não foi ruim, foi bom, teve destaque e tal, eu fiz momentos bons, mas se eu subo lá e não faço uma foto boa da taça, ninguém se lembra de nada. E correr esse risco, né, Marçal? Porque é uma loteria também. Por mais competência que a gente possa ter, é uma loteria, é um momento difícil ali, um monte de imprevisto. O cara pode virar as costas para o outro lado, o cara pode estar de olho fechado. É uma série de situação ali, né? Não, eu posso dizer que essa foto aí não é assim uma grande habilidade, foi uma sorte do teu olhar do Romário, de ter o Dunga com a boca aberta. Se você vira a imagem na TV, foi muito rápida. E a imagem da TV, ela é mais de lado. É de lado. É de lado porque ficou todo mundo lá, do outro lado. E o Dunga tá gritando, porra, é nossa, é porra, é muito rápido. É muito... Mas eu vejo hoje, assim, alguns caras vão cobrir o presidente, vão cobrir alguma coisa muito importante. Cara, você tem que ter você tem que estar muito seguro do que você é capaz de fazer, tem que estar muito seguro do que você... que quando você apontar, você vai fazer uma foto, tem que estar seguro. Porque é o dia inteiro, todas as pautas, tudo que você faz tem essa tensão, você tem essa adrenalina. Mas quem trabalha em jornal diário pode se dar o luxo de eventualmente errar, porque no dia seguinte tenta acertar. Então você faz uma cagada hoje, você tem aí uns 3 dias para consertar. Tem que fazer uma coisa boa nesses 3 dias. Vê se eu estou exagerando na imaginação. Aquele corredor do Estadão que nunca acaba, quando a gente faz uma foto que enche os olhos, que cai na capa, aquele corredor fica curtinho. Agora, quando a gente faz uma foto que ficou uma porcaria, que todo mundo reclamou, aquele corredor não termina nunca, né? Não, e você acha que tá todo mundo te olhando, né? Tinha lá o JT de um lado, aí eles estão meio... Que merda. E só uma observação para quem tá vendo, essa foto, ela tem a taça, aparece inteira, tá? Mas o negócio, né, vocês sabem que é uma profissão muito bacana. E ela tem esses momentos, pessoas todas... às vezes procuram ela por causa dessa emoção, dessa coisa, mas ela exige muito de você. Ela exige muito comportamento, exige muita sua ética, ela exercita você em diversas coisas. E na forma que você trata a profissão e as pessoas e o assunto que você está cobrindo, né? Às vezes você vai um pouco relaxado em um assunto... Você nunca pode estar relaxado, você nunca pode estar... Baixar a guarda. Não pode nunca baixar a guarda. Você tem sempre que estar atento e é uma coisa que é muito, às vezes, tensa. Você pode ter uma foto simples. Às vezes acontece, meu repertório aqui, já fiz tanta foto, vou encaixar essa daqui numa daquelas coisas que eu já sei fazer rápido. Às vezes é necessário, você faz 4 fotos por dia, tem que fazer algumas meio nesse repertório. Mas tem sempre que lembrar que pode existir uma coisa nova, vai surgir uma coisa nova, vai ter uma coisa diferente, você vai ter que se exercitar de alguma forma, sua postura, sua atitude, sua posição. É uma coisa muito fascinante que já não existe mais tanto, né? E fora tudo isso, hein, Marçal, do que você fala, a gente também fica preocupado com a evolução das coisas que vêm junto no paralelo, né? Então, por exemplo, você fez a foto da final da Copa de 94, ainda com negativo. E nesse meio tempo que foi passando, outras coisas foram surgindo, outras tecnologias, já não se revelava mais filme, não sei o que lá.
E tudo isso também vai fazendo o seu repertório ficar cada vez maior, né? E muitas vezes as pessoas não se prepararam, outras se prepararam mais, e coisa e tal, e a gente está ali no plumo, né? Tem essa evolução da fotografia, é uma evolução da indústria, né? A indústria Sim. decidiu, tomou umas decisões e a gente foi absorvendo como a gente pôde. Eu demorei muito até para usar uma câmera digital. Pô, eu tinha comprado uma Hasselblad, eu não queria saber digital, eu queria usar um filme 6x6, filme 120, 220, o que tivesse. Aqui não tinha 220. E não aceitava muito, mas tinha, porra, todo mundo queria que fizesse digital. Eu posso dizer que a fotografia digital é interessante, é bacana, eu acho legal, mas não foi a fotografia que me fez me tornar fotógrafo. Eu acho que existe uma certa, para mim existe, o processo é importante para mim. Mas eu estou aí me debatendo com isso, não vou, quer dizer, não vou sofrer por causa disso. A fotografia é um momento, é uma mensagem, é uma imagem, é uma metáfora, sei lá, é um monte de coisa que eu quero passar, mas o processo que eu escolhi era outro. Uma vez, lá no Estadão ainda, eu estava lá na Agência Estado, para ver como é que era essa época aí, da Copa de 94, eles deram para a gente uma tal de Lifax. Lifax não, a tal de Open-Links. Não, era a tal da coisa da AP, que era um laptop acoplado com um scanner. Hoje em dia, a gente falar isso, é um scanner com laptop. Pô, é uma coisa muito simples, né? Pra gente hoje. Mas na época, quem conseguisse ligar aquilo e funcionasse era um gênio, porque quando você ligava o scanner, ele não ligava o computador, dava pau. Quando ligava o computador, ele ligava o scanner depois, dava pau. Aí você tinha que tirar um negócio, tinha que botar. E no Estadão, uma vez eu consegui lá com o computador velho imprimir etiquetas que iam colar atrás das fotos que a gente ia vender. Eu consegui imprimir as etiquetas em adesivo de uma forma correta e eu passei a ser o cara que entendia de computador, porque eu consegui fazer isso. É uma coisa tão assim, de outro planeta, né? Ter um computador, que qualquer coisa era modernidade. Aí na Copa de 94, elevamos esse computador aí da AP, mas ninguém queria usar. E o Fábio falava, tem que usar isso. Falava, pô, se ninguém quer usar, cara, isso é complicado, ninguém consegue saber, tá, você vai usar. Não, eu não vou usar, vai. Fui fazer o treino dos Estados Unidos só com ela. Se eu ligasse errado, eu não tinha foto. Então era uma coisa, é um processo que foi para a gente também, a gente foi se adaptando conforme andava. Existe essa coisa do digital hoje em dia muito avançado, mas a gente, eu obviamente uso câmera digital, obviamente hoje passei a tarde inteira aqui olhando foto no computador, é um processo que a gente aprende. Não, mas eu tenho certeza que o que me fez me tornar fotógrafo, apaixonado, que me fez fazer tantas coisas, foi outro processo. E não entra nenhum lamento nisso. Assim como também não entra nenhum lamento de, puxa, como era melhor o jornalismo antigamente, como a fotografia antigamente era melhor. Como era... As coisas são processos, só que eles... Foi uma coisa muito rápida e um espaço-tempo muito curto. A gente nem sempre se adapta, mas eu acho que é uma forma de... a gente é fotógrafo, pergunta qual é a sua profissão. Eu sou fotógrafo, né? Então eu tenho que me desenvolver mais sempre nessas coisas, tenho que estudar, fazer curso, ainda até hoje, tá claro, e desenvolver algumas coisas e aprender. Mas eu não
não é uma coisa que para mim se lamente, principalmente essa coisa antigamente que era bom, antigamente que era o jornalismo não existe, eu acho que existe de outra forma, a gente não vai Mas congelar o mundo. é o momento que cada um está vivendo, né? Então, é sempre estar se atualizando e sabendo que o que passou-se de experiência para a gente fazer uma coisa melhor agora, né? E assim por Uhum. diante, né? E nos preparar também, tanto fisicamente, emocionalmente, ética, aquela coisa está sempre buscando isso, né? O aperfeiçoamento, né, Marcelo? Isso eu tento, né? Mas realmente existe um momento em que a fotografia no Brasil é muito cara, né? Uma coisa cara, estudo é caro para Sim, fazer o processo. Às vezes as pessoas não se interessam. Atualmente, então, as pessoas não se interessam em pagar. Não é todo mundo que se interessa em pagar para ter um sim. fotógrafo profissional. Já me fizeram, ela fala, tem um casamento, sim, no sábado de manhã. Tá, legal. Você quer, poxa, você pode fazer? Faço, com um prazer, vou fazer. Mas aí ele foi, mas é só uma horinha. Não, tá. Mas aí assim, é só um registro da família. Tá, mas é só um. Eu acho que você não precisa de um fotógrafo profissional. Acho que você resolve com alguém que fotografa com um celular. Não vai adiantar. A gente não vai chegar a um acordo. Eu sei o que você está querendo, mas eu vivo disso. E você quer algo muito acanhado para o que eu faço. Então, acho que você vai resolver de outra forma. Sim. Marçal, e agora sim, em tudo isso que você fez, toda essa transformação e tal, papapá, fez a Copa e tal, foi uma vitória sua, da equipe, do jornal, de todo mundo. Daí passa um tempo, você vai para outra Copa em 98 também? Aí eu fui porque depois de um certo tempo eu dei uma circulada ali, eu achei que, como eu te falei, a gente fica achando que o mundo é nosso, né? Aí eu saí do Estadão e depois de um tempo o Paulo Vitale me chamou para trabalhar na Época. A Época Ah, estava começando em 98 e aí eles conseguiram um credencial para a Copa de 98 e aí eu fui fazer. Já tinha experiência de uma. Na verdade, eu fui porque eu era o único fotógrafo da revista contratado também. Só tinha eu e o Paulo Vitale. Mas ele tinha que ficar aqui, que era editor. E o que aconteceu. Aí já foi diferente. Falando, você vai fazer as fotos só das especiais para a sim. revista. Você não precisa ir a treino nenhum. E não foi bom não ter não ter ido a treino. Não, eu fiquei meio como meio um turista ali na coisa, não vivenciando o motivo principal daquela reunião de um monte de gente, de todo mundo. Tá. E aí mas eu raramente fui ao treino, fui a alguns jogos, mas ia lá mais para revelar na sala de imprensa e passar as fotos. Foi cansativo também, mas eu já achei que foi. Faltou o tempero, né, do campo, né, do dia a É, porque dia, né? aí porque aí você tem que se alimentar de alguma coisa ali, né? Você precisa. E Sim. aí eu achei que eu fiquei meio. Vamos dizer, no fim eu achei, pô, eu fiquei meio muito à parte dessas coisas aqui. A gente fez as matérias, falava de futebol, falava de tal coisa, mas foi uma cobertura legal. O primeiro jogo do Brasil, a gente tinha combinado que ia fazer foto aberta, não ia fazer como se fazia foto fechada no jogador, a gente fez foto aberta. Aí eu fiz uma foto legal do César Sampaio correndo, ele fez uma gol meio de ombro, né, de cabeça ali. E aí Desequilibrado, assim, né? ele saiu correndo ali onde eu tava, tem o Rivaldo, tem uns caras lá caídos no chão, a foto é boa. Aí eu falei, e aí, gostaram da foto? Pô, tá ótimo, a gente vai dar em página dupla. Pô, legal, vai ter o título, aí a gente vai botar aí tem o texto da matéria do lado, aí embaixo a gente vai colocar 2 gráficos,
E aí tem uma foto do Ronaldo que a gente vai botar inserir também. Fala, tá bom, tá bom, tá bom. Não sei, já precisa me dizer mais nada. Já não vai dar para ver a foto. É, que foda. Mas essa experiência, né? As pessoas acho que às vezes podem, não se impressionam, mas acham bacana que você teve essa vivência. Eu posso garantir, é bacana no momento, depois, mas tem muitas outras coisas importantes nesse processo também, né? Que não é só essa vivência, essa falar, puxa, eu tenho uma copa, puxa, olha essa foto, eu tenho até hoje um broche, sei lá, essas coisas. Essas coisas são bacanas para a vida da gente, a gente conta, eu conto aqui pro meu filho, ele fala, mas ele não, ele ele é novo, então ele não sabe, ele já pegou a decadência da seleção brasileira, então ele já nem tá nem impressionado com Dunga levantando taça. Entendi. Mas não impressiona tanto depois de um certo tempo, é a nossa. Eu acho que isso aí tem que ser visto assim como a nossa vida é assim, né? Eu vejo hoje umas pessoas fazendo trabalhos. Tem o Fernando Martinho, é um fotógrafo que acho que foi boa parte da vida foi freelance, eu acho que talvez toda a vida dele. E ele faz trabalhos para imprensa, não é alternativa que se fala, mas para agência pública, né? Para ONGs. E ele, todo ano, ele tem um trabalho premiado de meio ambiente, sobre meio ambiente, sobre ataque a comunidades da Amazônia. Ele sempre é um trabalho incrível, profissional, longe dessas coisas que às vezes a gente acha bacana, que são ir para a França, para a Copa do Mundo, ou para alguma coisa, e é um trabalho realizado com muita dedicação e muito admirável. Que precisa, assim, é meio como quando eu falo, por exemplo, do Antônio Augusto Fonte, que é um cara que me inspirou bastante, ele está ali na dele, a mulher dele é música, então, pessoas maravilhosas, moram lá em Santa Teresa no Rio, acho que ainda moram, que eu não vejo há muitos anos, mas tenho muito carinho. Ele tem um trabalho que inspirou muitas pessoas e que não circulam pelos ambientes mais populares ou populosos de uma fotografia né? Então o Fernando é um desses caras que faz um trabalho excepcional e está lá realizando uma coisa bacana, e todo ano tem tem uma premiação pelo que ele realiza. Não, isso é legal, né, Marcelo? Porque assim, a gente vê que o fotojornalismo ele não está só restrito às fotos que são publicadas no jornal, no site. Tem outras histórias sendo contadas por outras pessoas, com uma visão de fotojornalismo, num tempo diferente daquilo que nós vivemos, e talvez com a adrenalina um pouco mais diferente da que nós vivemos, os apuros e tal, mas contando histórias, né? Isso que é inspirador para nós, né? Tanto que para você é uma inspiração também. Todos os trabalhos que eu sinto assim muito com uma força muito grande, viu, Conceição? Eles vêm das pessoas, meio que um trabalho orgânico ali, num sentido, uma palavra meio talvez desgastada, mas é um trabalho que vem ali dentro de um universo. São pessoas que vivem o que estão querendo mostrar. É uma expressão, um trabalho mostrando o ambiente delas, elas vivem aquilo e estão mostrando. Porque se facilitou muito o acesso aos meios de produção, porque antigamente você era fotógrafo, você conseguia comprar uma câmera, né? Você tinha um acesso a uma câmera, então você é fotógrafo. Agora, como um monte de gente pode ter essas ferramentas, não basta ser só ter uma câmera, você tem que saber o que quer contar. Tem que saber como contar e criar sua narrativa, né? E aí você pode fazer o que quiser. Então, eu acho que já tinha isso, nesse sentido, o Cássio Vasconcelos lá
que era meu amigo há muitos anos, já tinha essa... Ele já existia isso nele, contar uma história com uma narrativa, uma linguagem. E muitos outros tinham. Se O você... Araquém Alcântara. O Araquém Alcântara... É porque o Araquém Alcântara ele faz aquela... Ele desenvolve uma... Que é vamos dizer, uma religião para ele, né, o meio ambiente. Então ele cuida daquilo, ele ora por aquilo, ele realiza aquilo, ele vivencia. Mas também é para o João Roberto Ripper, que também tem trabalha muito com comunidade, assim como tem também lá no Rio tinha, lá na Maré, que aliás o Ripper até acho que participava de um grupo de fotógrafos da agência, esqueci o nome, mas eles fizeram lá uma agência dentro da Maré com um grupo de pessoas produzindo fotos e matérias e vídeos. Então as linguagens hoje informativas, tem agência de fake news, acho que na Zona Leste aqui de São Paulo, numa periferia da Zona Leste. Então acho que essas linguagens, elas... eu me lembro... Bom, não tem nada, é outra coisa, mas eu me lembro, por algum motivo, eu trabalhava na Isto É, me mandaram para Copenhague. É outra coisa, não é por isso que eu estava. Mas lá, eu fui com uma jornalista que teve um encontro com a mulher do... eu estava pensando, do Mário Cravo Neto. Um dia ela chegou para mim e falou: pô, encontrei com a mulher do Mário Cravo Neto, que mora aqui e tal. E falou que um dia ele quis morar na favela. Foi para Bahia, porque na favela. Eu estou um pouco confuso, talvez, como que se ela me contou essa história, ou se ela, a viúva do Mário Cravo Neto contou para ela, mas ou ela me contou, já tinha visto. O caso que ela me contou foi porque ele queria fazer aquilo, a obra dele exigia isso. Ele era um artista já consagrado, mas ele queria morar na favela lá na Bahia. E foi lá que ele foi desenvolver o seu trabalho como artista, como fotógrafo. E eu acho que às vezes isso tem a ver com aquela questão da obsessão também, que eu já falei. Que a gente, quando quer vivenciar uma coisa e precisa, isso aí de uma forma, sei lá, visceral para a gente tem que tomar algumas atitudes, né? E eu sempre lembro, às vezes você tem que ter muito dessa coisa. Eu já não falo isso aí para mim, porque eu já estou velho, tenho... Mas é uma questão que precisa ser pensado. A gente não faz as coisas, não realiza alguns sonhos, né? Alguns trabalhos, aquilo que a gente quer, só a gente só pesquisando. Tem que alguma coisa. Aí, às vezes, precisa tomar alguma coisa mais radical, mas... eu sempre falo também uma coisa, viu, Marcelo? Nessa linha que você está dizendo, é o seguinte: às vezes você trabalha num jornal, numa empresa, qualquer coisa, e você vê que seu ciclo já completou ali, que você buscar outras coisas e tal, e você vai continuando. O universo vai te dando esses sinais, vai te dando sinal, ó, já deu seu tempo. Quando você não responde a isso tudo, o universo então chega e fala assim, ó, ele mesmo mexe tudo isso, e daí você mexe o bambuzal e você tem que ir, agora tem que correr atrás. Tá? Uma moça uma vez... bom, eu fui atendido por uma moça num negócio de psicologia, numa coisa de psicólogo, e ela falava algo parecido. Ela falou: olha, a natureza é perfeita. Ela sempre falava: a natureza é perfeita. Você tem que se conectar com a natureza. Eu acho que aí é uma frase de efeito.
eu acho. Mas o difícil é se conectar com a natureza. Mas esse que é o desafio mesmo, né? A gente tem que tentar Não, se conectar com a natureza. ó, às vezes a pessoa fala isso e às vezes a gente fala, putz, bateu aquilo, beleza. Mas na hora que é para acontecer, acontece. Você entendeu? Bom, É muito interessante isso. aí eu não sei, aí eu tenho assim alguma, aí eu já tenho, aí eu acho que já entra muita coisa para influenciar, mas Mística, né? não pode deixar muito frouxo, não. Acho que Não, tem que, tem que ter o controle. você pode acender a vela, mas aí você cuida para ela não estar em cima do jornal, né? Ou É. perto de um saco de lixo. Marçal, depois que você passou por tudo isso, que foi para a época, tal, hoje, você está desenvolvendo esses projetos pessoais? O que você está direcionando para vídeo? Como é que está a fotografia hoje? Ó, eu sou um desempregado. É, é assim, Não, eu tive por um certo tempo. isso não é desempregado, você está em projeto. Não, eu entendo. Não, aqui eu vou. É porque depois, de um certo momento em que você vira pessoa jurídica, né, até para você trabalhar em alguns lugares, Sim, assim, eu acho que isso aí foi. Eu acho que eu achava na época que era uma boa, eu acho que hoje foi um grande erro. Mas também não teria emprego de carteira assinada para mim nesse período. tem. Eu tive estúdio, né? Trabalhei em estúdio, eu trabalhei na Isto É. A Isto É tem como hábito e norma não pagar as pessoas e dar uns calotes. Eu tive já 2 calotes lá da Isto É e atualmente, há 2 anos, no 2019, voltei a trabalhar lá, porque falar, ó, vai atrasar um mês, 20 dias, mas depois vou pagar todo dia e tal, normal, tal. Não foi nada disso. Aí eu durei muito pouco tempo lá, porque é uma coisa irritante. Mas eu gostava muito. Eu gostava apesar das pessoas terem problemas lá, mas todo mundo tem problema com o chefe, né? Eu achava que podia desenvolver uma coisa bacana lá como editor. Sim. Eu falo assim, desempregado, porque realmente o trabalho diminuiu muito. De... E como eu fiquei muito tempo, antes de ser editor lá da História, eu tinha sido editor da História Dinheiro. E quando você fica sendo editor, você não faz clientela, né? Aí Sim. você tem que ir correndo atrás das coisas. E aí entrou a pandemia, ficou também difícil. Mas eu não acho como um monte de. Bom, vamos dizer, sei lá, cada um acha o que quiser. Eu escolhi realmente se aproximar de vídeo. Eu acho que vídeo está próximo, mas não só por isso. Eu comecei a trabalhar um tempo atrás, eu queria fazer vídeo 360. Eu saí da História de Dinheiro para fazer isso aí. Mas eu fiz alguns lá para o Estadão, mas não foi adiante. Era uma época que muita gente fazia, mas não quiseram. Fiz alguns, mas não foi adiante. E eu queria fazer tour virtual 360, só coisa doida que não dá dinheiro. Aí eu fiz algumas outras ideias estapafúrdias aí. Mas eu sempre achei que as narrativas digitais eram coisa para se descobrir e quem apresentasse uma boa ideia tinha muita chance de emplacar né, Lógico. e ficar e o espaço estava aberto para isso. Aí nesse período eu comecei a usar um software que chama DaVinci Resolve, que é Sim. um software de edição de vídeo. Ele tem uma versão gratuita, isso foi o que me atraiu para ele, mas ele é muito pesado, o que você não gasta nele, você tem que gastar na máquina para poder rodar o software. E eu achei ele muito interessante. Eu gostaria de editar vídeo para usar porque eu gosto de usar esse software. Tá. E ele é um software que nasceu, a origem dele é de tratamento de imagem, quer dizer, colorização. Então as ferramentas que você tem ali são meio parecidas, é outra plataforma, né? Uhum. Outro visual ali a tela, mas você trata a cor meio que você já sabe um pouco da cor quando você aprendeu lá na fotografia. Você toma uma foto, se você estudou, né? Também se desenvolveu. Sim. Aí você vai
olhar aquilo, uma monstruosidade ali, um monte de ferramenta, com mais tranquilidade. E eu queria usar aquilo. E aí eu fui fazendo algumas coisas e tô tentando. Eu olho para essa coisa do vídeo, não assim como putz, todo fotógrafo sabe fazer vídeo. Eu não acho que isso seja uma verdade. Eu acho que ele está no meio do caminho. Eu já fiz um curso aí de fotografia de cinema. Tá. 2/3 do curso é fotografia que eu já tinha estudado. Aí tem um pedaço lá que agora é coisa prática. Aí você filmar. Mas a coisa teórica praticamente toda, fora a história do obturador, que é uma coisa lá complicada, é de fotografia. E eu estou tentando estudar, eu faço cursos, eu vejo os cursos que estão disponíveis, se são gratuitos, todo dia eu faço um exercício. Fiz agora um curso do Senac de Premiere, porque, embora eu não goste, é a ferramenta que todo mundo usa, e quando você procura um trabalho, o cara quer que você saiba usar Premiere, para aprender. Tem outro curso agora de audiovisual, que eu acho que eu vou me inscrever para poder... porque eu acho que o universo você tem que viver ele integralmente, então eu não acho que eu já sei. Eu acho o vídeo uma coisa muito complicada. Codec, frame por segundo, quando você usa, que tipo de perfil você vai usar na cor, que a câmera, o menu aqui da Sony que eu tenho uma coisa infernal, tem milhares de janelinhas, Não, não dá para achar na hora, tem que estudar. e nesses desafios todos que você está falando, não vai ter duas velhinhas na grade te protegendo. Você vai ter Não, que nem serve, correr. não. Essa altura eu não sou mais um menino assim que, né, que assim, quando que é visto como precisando de uma proteção. Mas as velhinhas lá, ela falou pro cara, this is a free country. Não, eu achei You must fantástico. work here. Aí falava, vai ficar trabalhando sem. Quem é você? Ela desafiando o cara. E aí o cara é um grandão, era a segurança de algum dos caras que estavam lá em cima. Marçal, essas provocações, né? Autoprovocação de não querer aprender, 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 tem também uma coisa que nos une aí, né? Que é você estar nesse grupo de fotógrafos pela democracia, né? E isso é tão Isso. legal que tem um monte de gente lá bacana, né, Marcelo? O grupo, ele. Quem viu já assim, sobre o grupo, a gente tem um manifesto. Eu estou um pouco afastado de lá porque eu preciso cuidar de trabalho, dessas questões de estudo, e eu não estava conseguindo ir. Mas eu fazia lá o blog, a gente tem um blog, tem lá o grupo que o pessoal participa, aí tinha as páginas da rede social, mas aí o pessoal se organiza, não chega a ser o exército de Brancaleone, porque é tudo muito engajado, tem gente muito engajada ali no grupo. E muito participativo, fazem reuniões, discutem política. O importante que eu acho, né? É claro que os momentos foram mudando, a gente achava sempre uma coisa. Ele foi criado contra o golpe que foi dado no governo Dilma. Foi um embrião ali, aí depois, quando teve a eleição de 2018, a gente se reuniu de novo e tentava fazer campanha na rua. Montava um varal de fotos, pessoas paravam, a gente abordava. E ele está tentando se tornar assim, ele é um grupo de ação, né? De ação, assim, não é uma ação. Com a pandemia, ninguém está saindo na rua, nem nada, mas é um grupo que quer organizar coisas, né? Quer reunir as pessoas. Mas, principalmente, o que eu acho que não está sendo ainda, acho que ainda é em desenvolvimento, tudo que a gente faz hoje, a gente tem que ter uma discussão política. Tem que levantar a questão política, de conhecimento, para que a gente não caia na história de ficar repercutindo a ignorância que algumas pessoas tratam. E, inclusive, esclarecendo que
houve um golpe no país que... Não, e não só houve um golpe, como o próprio Michel Temer, que foi um dos beneficiados com isso, ele mesmo, num programa de TV, falou que foi golpe. Foi, Neto. Tem muitos jornalistas que se negam a dizer que foi golpe. Falam que foi o impeachment que foi feito pela justiça. Mas cada vez está mais claro. Eu acho que ele só afunda mais na merda se ele fica negando que houve um golpe. E só se desmoraliza mais. Mas ele não admite que foi... que se deixou levar por argumentos rasos. Imagina, a Dilma teve uma intervenção que ela fez no preço da eletricidade, da energia elétrica, porque senão as pessoas não poderiam pagar a porra da energia. E aí saiu pela iniciativa privada. Aí, agora, falou... meteu o pé onde não devia, meteu a mão onde não devia. Agora a gente está vendo isso aí também acontecer, essas coisas em outra ordem, né? Mas ali existia, você vê como é que existia lá outra coisa, existia muitos outros fatores, queriam tirar um governo que era de esquerda, queriam tirar... existia um problema na economia, muita gente fala quais são os problemas da economia, mas o cara que promoveu o impeachment foi preso, não sei quanto, poucos dias depois de ter saído o resultado. E o que eu acho, não é que seja um absurdo, os jornalistas devem ter uma consciência, mas o que eu acho incrível é que o jornalista que trata de informação, que não é nenhum ignorante, que é uma pessoa que está olhando fatos, que tem poder de análise e que deve trocar ideias, que deve saber um pouco de história e de como as coisas aconteceram na história do mundo e do Brasil. Que como que deram golpes no Brasil, são vários. Eles não aceitam, não admitem que colaboraram com um golpe. Ou não chegam e falam, houve um problema, fomos envolvidos, essa questão da Lava Jato. Pô, até hoje os jornalistas acham que o Sérgio Moro é um santo. Não é possível que achem. Não é possível que ainda tenham que ignorar alguns fatos, né? Aí fica difícil você colocar uma questão política de você discutir, afinal de contas, como é que você quer defender a democracia se você não consegue nem defender as pessoas, se você não consegue reconhecer as pessoas que atacam a democracia. Exatamente. Por isso que eu acho que assim, esse envolvimento discussório pela democracia, a qual você faz parte, eu também faço parte, tem um pessoal muito mais ativo lá, é importante a gente estar sempre debatendo essas coisas, porque tudo isso respinga no nosso trabalho também, né? De nossa visão de mundo, de funcionamento, de senso crítico, né? E acho que esse compromisso com a busca pela informação é algo também que nos anima, né, Marçal? É a maior professora, né? Eu achava, que eu fiquei até um certo tempo participando do grupo assim com essa coisa focada que era de distribuir as informações, que as pessoas pudessem se alimentar de informações que estão muito fora até do mainstream. Acho que fora dos sites que predominam, você tem informações muito bacanas. Tem muitos sites de notícia que a gente se assusta, pô, eu não sei como é que é, e já está cobrando, tipo Nexo. Você já tem que entrar, você já faz assinatura para ler alguma coisa, mas existe Nexo, existe agência pública, existe o Intercept, que já é grande, existe vários canais, não estou nem falando dos mais conhecidos, assim, como o 247, como o do Luiz Nassif. Então, tem vários outros canais que você pode ouvir, ler noticiários que são independentes, que são bacanas. Analítico. Eu gosto muito do portal do José, ele faz umas análises bem interessantes também. Muito,
você pode ver, e é tudo assim, colaborativo. Você pode contar com a análise do Bob Fernandes sempre que você puder acionar o YouTube. Pô, isso aí é um privilégio. Acho que é uma oportunidade super bacana. Isso já ocupa seu dia, só com alguns que a gente falou. Já tem informação suficiente para você pensar. E por isso que o fotógrafo é um cara que tem que estar extremamente bem informado sobre todos os contextos, né, da política, porque é isso que vai resultar numa foto boa amanhã, de você estar produzindo algum material certamente baseado nesse resultado, né, do que está sendo pensado pelo governo, por alguém. Eu acho que nós Se o tivemos cara for jornalista, isso é fundamental. É o que vai diferenciar alguém ter uma foto boa e uma foto boa é uma foto inteligente, sei lá, não sei se pode dizer essa pode ser estúpida que estou fazendo, mas eu acho que às vezes informação é fundamental para elaborar. Ô, Marçal, agora a gente está aqui chegando no nosso encerramento aqui. Puta, já são vai ter que picotar isso, o Conceição. Sabe que a gente se entusiasma e fala muita merda. Então, mas o grande barato, Marçal, é o seguinte: essa conversa nossa de botequim, ela é muito didática, principalmente para jovens fotógrafos. Eu acho isso muito fantástico, eu acho muito legal essa nossa interação. Você falou assim, pô, mas será que eu vou ter bastante coisa para falar? Pô, você fala muito, você tem bastante história, isso é legal, isso é muito bacana. E eu sou tímido e nem bebi hoje, porque eu não estou podendo beber. Então... mas eu só queria vir aqui mesmo para dizer que eu assisti. Eu não lembro qual foi eu assisti uma parte do Pedrosa. Eu não sei o que ele falou, mas o que ele fala é mentira. As pessoas que estão. Pode assistir o que ele. O Pedrosa é muito cascateiro. Ele inventa. Ele é que nem a Carol Conká. Ele vive num mundo ressignificado por ele. Então ele inventa as coisas. Ele vai vir lá de Curitiba para pegar nosso pé. Imagina, ele não pega nem ônibus, ele não gasta dinheiro com isso. Ele vai mandar um. Ele é capaz dele ligar a cobrar. É verdade. Outro dia, cara, que quando eu devia contar, até quando eu fui contar porque eu ainda estou vivo, né? Porque quando eu cheguei na Folha, eu achava aquele churrasco grego lá da São João uma delícia. Eu comia quase todo dia. Hoje em dia eu passo por ali e já dá azia, só de olhar. Depois saber como é que ele é feito, né? Nossa, então eu achava lindo aquele negócio, comia com satisfação. Mas só que tinha uma vontade, tinha um suco também de laranja, né? Ainda tem suco brinde, pô. Ô, Marçal, eu vou mandar um beijo para a Lúcia. Opa, pô, vou. Peraí que eu vou fazer uma foto sua e falar para ela, Lúcia, estamos falando de você. Você não perca isso. Essa nossa conversa. Peraí, eu vou. Eita, cadê a Lúcia? A Lúcia, ela saiu do Estadão, né? Depois de muitos anos. Ela está aposentada. Ela, não sei se ela vai realizar aí o sonho dela, que era abrir uma livraria, trabalhar numa livraria. Não é nem abrir, porque hoje em dia ninguém pode abrir. Mas peraí que eu vou filmar aqui. Será que dá para? Eu não sei fazer essa. Pô, como é que faz isso? Fazer um vídeo. Ah, tá aqui. Segure para vídeo. Deixa eu ver se aparece. Voltar aqui. Oi, Lúcia. Olha com quem eu estou aqui. Nosso amigo Conceição. Estamos falando de você. Não perca o próximo episódio do Grilo na Foto. Eu falei, ela vai ficar feliz. Ô, Marcelo, eu também fiquei muito feliz de te ver, de falar É um prazer, viu? Com satisfação. Pô, a gente se vê há muitos anos, Conceição. E eu acho que você entrou no Estadão quando eu já tinha saído, tenho certeza disso. Mas na época
da Folha. Cara, eu tenho uma coisa até que eu posso te falar, porque eu acho que você estava no NP. É, Era no NP ou na Folha da Tarde? no Notícias Populares, No NP, Notícias Populares. E eu trabalhava na Folha, e como eu te falei, eu tinha 24 anos e era uma pessoa imatura, também muito tolo. Achava, pô, mas o NP fica ali embaixo, o que eles publicam? É esse jornal lá que, pô, lido pra cacete. Mas eu sabia que o David Zing gostava muito e atuava lá no NP. Mas eu não entendia muito esses 3 jornais e tal, estava vivendo ali na Folha. E aí, quando eu estava no Estadão uma época, não sei nem se a Marlene se lembra, se eu aqui estou agora inventando, mas eu vou contar o que eu lembro. Aí ela estava de frila, eu falava, e pô, eu fui lá para o Estadão, na época eu até ainda conseguia propor algumas coisas, né? Não estava só de passeio, não. Aí eu falei, Marlene, por que você não trabalha aqui, cara? Quer trabalhar? Vem trabalhar, a gente tem o Hélio fazer equipe, a gente conversa. Ela pô, não sei, cara, não sei, eu vou me chamaram para trabalhar no NP. Ela entrou lá no NP, né? Mas você vai trabalhar no NP? Eu falei, eu trabalho de madrugada. É isso que você quer, Marlene? Ela falou, é isso que eu quero. Cara, eu acho que eu demorei muito tempo para processar esse negócio, porque eu trabalhava no Estadão, estava chamando a Marlene para trabalhar no Estadão e ela queria trabalhar na madrugada do NP. E aí, como que a gente, assim, a gente tem que melhorar, né, na vida, e isso aí, depois eu falei, mas como que a gente pode ser muito, às vezes, arrogante na vida que a gente né, viu pra gente, né? passou pra gente. A visão do nosso mundo é uma coisa tão, às vezes, ridícula. A Marlene fez um trabalho excepcional, né, no NP, reconhecido, sei lá, acho que até internacionalmente, porque as fotos dela foram, aquelas fotos de crime na madrugada foram para fora do país. Ela contou muitas histórias bacanas e eu entendi total, quer dizer, eu demorei muito para entender e isso só me mostra assim, às vezes a gente está dentro do nosso universo e perde as coisas que a gente não está, os outros estão vivendo lá e a gente só consegue ser olhar atravessado, olhar crítico. E assim como você no NP, como Marlene no NP, o Rubens Mano foi editor do NP, o Álvaro Pereira foi editor do NP, o Leão Serva foi editor do NP. Era uma escola extraordinária que, assim, como esse exemplo que eu estou dando, é mais até do que só fotografia, era uma experiência de vida também, De vida. de ousadia, né, de empolgação, de alegria de fazer um jornalismo pirado, né? Sim. Foi muito... então, eu lembro de estar na Folha, mas depois entendo, pô, eu precisava na vida era de um NP. É porque eu acho também eu vinha do Rio de Janeiro, no Rio era o Globo, Jornal do Brasil e tal, assim que existia. E a gente não existia essa coisa, o que significa esses jornais aqui para mim? Não significam nada. Eu leio a Folha lá no Rio, então eu tenho essa... E assim, as pessoas significavam para mim, mais até que do jornal. Quer dizer, então era... quem não conheceu, né? Tem um livro, acho que é do Tognoli, do NP. Não, do grupo de jovens alunos de uma faculdade aí chamada Nada Mais Que a Verdade. Então, acho que são orientados pelo Cláudio Acho Júlio que, Tognoli. acho que deve ter alguma. Mas o livro é escrito por 3 jovens. É muito legal o livro. Conta história e tal. Vale a Então, pena. Conceição, olha, muito obrigado Ah, eu que por esse agradeço. convite. Foi realmente bacana. Espero que não tenha falado muita tolice. Eu acho que você vai Não, cortar, né? Então você corta não, aí. eu acho fantástico ter essa nossa conversa aí, porque é muito didática. É um material muito rico, né? De bastidores, de ponto de vista.
A gente nunca tem a chance de saber o que o colega tem de visão de mundo, essas coisas todas, porque nós estamos sempre na correria, né? Uma pauta, fora para cá, né? Agora, Aham. pô, que legal, que bacana saber a história, tá? E principalmente que o Massal é com essa história. É, isso aí já está absorvido, viu? Eu estava vendo o Massal o significado, tem alguma coisa com homem elegante. Eu não sei, né? Mais ou menos, diz que é homem bom. Então é isso aí. E Massal, tem ó. um, e tem um fotógrafo lá em Jundiaí, acho que é Jundiaí ou Sorocaba, que tem um fotógrafo, Marçal Goto. Tá, também? Já me falaram, eu conheço seu pai. Não, não conheço meu pai. Eu conheço, você é Marçal Goto filho, você é filho de Marçal Goto. Não, mas meu pai... Legal isso aí. Pô, e José Luiz da Conceição, uma vez eu fui fotografar um bandido que chamava José Luiz da Conceição. Ah, é? Marçal, olha, que Pô, desejo. muito bom, viu? Eu gostei muito. Você é um ótimo entrevistador, Conceição. Sério. Você também, depois de 70 entrevistas, você pegou a tarimba, mas é um ótimo entrevistador. Legal. Ó, eu desejo para você, para sua família, muita saúde, muita prosperidade, e que quando tudo isso acabar aí, a gente vai todo mundo se encontrar, tomar um café e vamos dar muita risada. E Vai ser principalmente ótimo. fazer muitas fotos. Ou fazer foto, e fazer milhares, que agora não tem limite. O cartão é o limite. Ô, Marçal, um Falou, beijo no valeu. seu coração, hein? Obrigado, viu, Conceição? Obrigado mesmo. A Lúcia vai ficar feliz. Você respondeu aqui. Tchau.